E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. E agora para mais um pré-jogo, né rapaziada, Tottenham e Bournemouth. Terceira rodada na Premier League, chegamos invictos para essa terceira rodada, 100% de aproveitamento, 2 vitórias seguidas. Vamos em busca da terceira, né rapaziada. Só peço desculpas pelo meu semblante aqui, mais uma vez eu acabei pegando gripe em menos de 3 semanas. Que momento, né? Mas trabalho é trabalho, então vamos focar aqui, rapaziada. Só peço desculpas qualquer coisa se a qualidade do vídeo não ficar muito bom. Cara, assim, Tottenham e Bournemouth, uma partida que é na nossa casa, no Tottenham Stadium. Não dá pra gente colocar de outra maneira. Obrigação demais esses 3 pontos. Quando você faz uma partida que faz contra o Burnley, quando você faz um jogo que você faz contra o Manchester City, uma partida 100% correta, o mínimo que você espera jogando diante da sua torcida novamente é mais uma vitória contra o Bournemouth. E esse Bournemouth, a questão é que ele já não é mais aquele Bournemouth da temporada passada, quando tinha grandes jogadores. Ainda tem grandes jogadores, Semenyo, Tavernier, o Edenilson também vai, mas perdeu o seu sistema defensivo inteiro, do goleiro ao lateral esquerdo, né? Então é um time mais enfraquecido. A gente não pode olhar de outra forma. É tentar buscar esses 3 pontos, cara, porque a gente tem uma sequência na Premier League que é favorável pra gente dar uma disparada em questão de pontos. São jogos propensos para isso. Eu não vou me lembrar agora os próximos 5 jogos depois desse, contra o Bournemouth, mas, cara, são jogos que você olha e fala, pô, dá pra você conseguir um número de pontos que te deixa favorável ou com confiança para pegar uma vaga em competição europeia. Essa que é a questão. Então, quanto mais pontos o Tottenham for fazendo, mais vitórias o time for conseguindo, é importante demais pra gente, cara. É importante demais. E, querendo ou não, você ganhando jogos, a sua confiança vai aumentando muito mais. E aproveitar porque agora vai começar aquela época de jogos se acumulando, Champions League vem aí, Carabao Cup vem aí. Então assim, não tem tempo para brincadeira, não tem margem para erro. E esses pontos fáceis, que em tese são fáceis pra gente conquistar nos próximos jogos, tem que cravar, cara, tem que matar, porque senão depois lá no final esses pontos vão fazer muita falta. A questão é essa. E rapaziada, bora passar o histórico do confronto então. Como vocês estão vendo aí na tela, são 10 vitórias do Tottenham, 3 empates e 4 vitórias do Bournemouth. 38 gols feitos pela equipe do Tottenham e 17 gols feitos pela equipe do Bournemouth. Contabilizando ao longo de toda a história, 17 jogos entre essas duas equipes, rapaziada. Não tem muito confronto. A questão é essa, 17 jogos é pouco. O Bournemouth nunca foi um time de Premier League, mas desde que subiu recentemente, ele se colocou na posição de ser um time que disputa e dificilmente vai cair. Talvez essa temporada aqui seja um pouco sofrida, se comparado aos aspectos que eu trouxe. Perdeu bastante jogador, principalmente no sistema defensivo. Mas acho que no mais é isso, rapaziada. E bora tentar colocar mais uma vitória aí, hein, Tottenham. Vamos nessa. Cara, e agora falar um pouco do time titular. A verdade é que não tem muito o que falar, porque o Thomas Frank ele conseguiu achar a escalação ideal e mesmo assim ser um técnico que tem recursos para mudar esse esquema quando esse daí não estiver funcionando. Por exemplo, quando você enfrentar uma equipe mais forte, a gente achou que ia ter essa questão contra o Manchester City, mas não teve. Ele foi ofensivo contra o Manchester City, quis jogar o jogo. Então o time é esse que vocês estão vendo, rapaziada. Vicário no gol, titular absoluto. Essa zaga aqui é uma zaga muito boa. Quando os jogadores não se lesionam, é uma zaga excelente, mas a gente tem que sempre ficar com o pé atrás, porque, né, esse nosso elenco infelizmente é propenso à lesão. Pedro Porro na lateral direita, Romero, Van der Ven e o Spence, que tomou conta da posição, vem jogando muito bem também. Na mídia inglesa diz que até que é esperado uma provável convocação dele para a seleção inglesa. Vamos ver, né? Tá merecendo, mas depende do Thomas Tuchel.
O nosso meio campo, que é o meio campo que deu umas alternadas em algumas partidas. No Burnley foi um meio campo mais leve com os garotos, no Manchester City agora foi um meio campo mais fechado com experiência, Bentancur, Palhinha e o garoto Sarr que tá voando. Esse daí dispensa comentários. Vamos ver o que vai ser a ideia do Thomas Frank para essa partida. A questão é essa, se ele vai querer ser cauteloso contra um Bournemouth ou se ele vai querer ser ofensivo. Talvez aí já usando mais jogadores com menos marcação, que no caso seria o Gray, o Bergvall. Mas isso tem que ver, cara. Eu acho que os titulares absolutos dessas posições tem que ser o Palhinha e o Bentancur. Estão jogando muito bem, estão se combinando muito bem os dois ali nesse meio campo. E o Sarr, como eu falei, não precisa nem falar. Aí a gente sobe pro ataque, Kudus na ponta direita, o Johnson na ponta esquerda, que né, é o Johnson. A gente faz críticas, mas cara, e se você para pra analisar, não é só eu que faço essa crítica. Quem assiste o grande Fred Caldeira, correspondente lá na Inglaterra, ele tem a mesma visão do que eu. No jogo contra o Manchester City, na análise que ele fez, ele só não falou do jeito que eu falo. Mas ele falou, tirando o gol do Brennan Johnson, muito abaixo. É que eu sou um pouco mais incisivo e acabo falando um pouco demais. Mas é essa a ideia. Mas tá aí, tá marcando o gol, a gente fica quieto, né, cara? Mas é o Johnson. E Richarlison, merecidíssimo essa posição de titular que ele pegou da nossa equipe, porque vem jogando muito bem, vem fazendo gols, dando assistência. Então é o titular absoluto da posição. O Thomas Frank já deixou isso claro. Não sei se o Solanke vai conseguir recuperar essa zaga, só se o Richarlison der uma brecha muito grande. E essa brecha que eu falo, infelizmente, é lesão, porque o Richarlison também ele é um jogador propenso à lesão, né? Eu sei que é um negócio meio difícil da gente ficar rotulando os jogadores dessa maneira, mas a gente não pode esconder a realidade aqui, né, rapaziada? Tanto o Van der Ven, quanto o Romero, quanto o Richarlison são jogadores que hoje são titulares, mas amanhã eles podem estar machucados por 2, 3 meses. Como é isso? Desde que o momento que eles chegaram aqui, foram contratados pelo Tottenham. Então é uma situação triste, mas chosica, né? Vamos fazer mais uma grande partida contra o Bournemouth. Tem tudo pra gente fazer um grande jogo. Conseguir mais 3 pontos em... Cara, agora uma matemática aqui da tabela. A gente pode se tornar o líder isolado, caso aconteça um empate com Liverpool e Arsenal, que vão se enfrentar nessa rodada. Então, nos mais grandes sonhos que a gente pode ter nessa temporada, na disputa pelo título, seria um jogo muito importante esse do Arsenal e Liverpool acontecer um empate pra gente disparar na liderança com 3 rodadas apenas. Mas né, não custa sonhar, rapaziada. Galera, quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Me desculpem por esse vídeo mais com a voz um pouco apagadona, mas gripe é complicado, né, rapaziada? Vocês me entendem. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!